Boa tarde! Começando a live com esclarecimento. Odeio Halloween. Se você também odeia o Halloween, comenta aqui. Oi, energia densa, né? Estamos aqui para tratar exatamente isso. Como se blindar, como se proteger, porque o negócio é denso, meus amigos. A gente vai chamar aqui a Fê. Oi, Fê. Opa, que esperta! Olha, que Oi! linda! Boa tarde! Boa tarde! A pessoa já começa com a câmera virada, né? Gravando a Acontece tarde. essas coisas, né? Meu Deus! E seja bem-vinda. Comenta um pouco quem você é, da onde veio, onde Pra habita, o que come. pra quem não me conhece, eu sou a Fê, médium, empata, sensitiva, canalizadora, taróloga, Tarô. reikiana e atuo com mesa multidimensional. Isso aí, uma bruxinha da luz. Uma bruxinha da luz. E já fui bruxinhas, né? No astral nós já sabemos que nós também somos, né? Mas Uhum, nós também descobri que em outras vidas também fui várias vezes. verdade. Eu também. Nem sempre da luz, né? Mas Pois é, faz parte, faz né? Mas a parte. gente aprende, às vezes a gente traz umas cargas para curar, mas não tem Uhum. problema, a gente cura, Tudo né? Se for a aprendizado. oportunidade. Uhum. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Halloween. Já tô sentindo a energia muito pesada, muito densa, sabe? Ui, me incomoda. Dá até uns negócios assim. Tá, eu até posso fazer uma introdução sobre o Halloween, né? Uhum, Ele vem da festa de Samhain, que é um deus pagão, né? Que sim. tem na roda do ano. Na verdade, na roda do ano do hemisfério norte. O hemisfério sul é outra coisa, seria Beltane agora. Uhum, Mas o Samhain é a festa da colheita, que está no fim do verão para o começo do inverno. Então, o que que acontece? Tudo vai para a profundeza da terra, né? Para o oculto. Então, com isso, eles começaram a cultuar um pouquinho dos mortos, né? Para se defender. E ao mesmo tempo fazer umas oferendas com a colheita, comemorar a colheita do final do verão. E começava dia 30 do 10 e acabava dia 2 do 11. Por isso que você já está sentindo a energia. E uhum. aí ficou uma coisa meio americanizada e misturada com uma cultura irlandesa, né? Que, e aí, o que acontece com isso, né? Essa energia, ela foi transformada numa festa que se cultua, de certa forma, os monstros, né? Sim. Isso acaba fortalecendo essa egrégora. Por isso que é tão pesado. Além de abrir alguns portais, ainda tem essa cultura que está se miscigenando com o mundo, né? Aqui no Brasil a gente também comemora o Halloween, que é uma coisa meio que sem sentido por conta da data, né? Mas tudo bem. Eu E sempre achei bem densa assim a data, porque ela, olha só o nível, né? Ela começa dia 31 e termina dia 2, que é o dia dos finados, né? Então, pré-finados. E na cultura celta, isso são coisas que eu me lembro. A gente fazia uns tipos de sabá, rituais, né? Para oferenda para os mortos. Só que a que gente é a fazia festa alguns de dias, né? Samhain. Sim. E aquela energia era muito densa. Então, até os doces são um tipo de oferenda para os seres que já foram, né? De alguma forma. Para eles nos protegerem, ou naquela época era assim, né? E Ou sabe para que eles que não matassem a a... gente, não perturbassem, né? A gente oferecia algumas comidas, algumas coisas, tipo, não me perturbe, toma. Não, e a Igreja Católica não fez muito diferente. Na metade da Idade Média, já conhecendo essa Uhum. cultura do paganismo, a Igreja Católica já sabia. Eles ainda criaram o Dia de Todos os Santos, que é dia primeiro, depois que vem o Finados. Para fechar com Aliás, é a chave origem de do ouro. nome, né? Halloween. Hello vem do... A forma como eles chamavam os santos antigamente. Na verdade, vem do All,
Hallows Eve, né? Aí juntou, virou Halloween. Então é a festa da véspera de Todos os Santos. Uhum. Só pra, tipo, cagar com o resto, né? Só, só, Só. só mais um pouquinho. Cara, eu desde criança, assim, eu todo Halloween tinha as questões da escola, então eu me fantasiava e tal. Essa parte da fantasia eu sempre achei legal. Só que eu nunca quis ser sombria. Ou eu era uma fada, uma princesa, sempre um negócio frufru colorido, né? Arco-íris. Mas eu sempre tive dor de cabeça. Específico em duas datas, que era São João, todo São João me dava dor de cabeça. Olha, E Halloween, sempre. Uma dor de cabeça forte, assim. Eu acho que é da densidade, né? Tudo que é muito denso, eu sinto pressão, assim, na cabeça, sabe? eu não tenho essa coisa de sentir dor de cabeça, mas eu sinto pressão no braço. Combater, né? É, exatamente. Combates energéticos. A gente está sempre desdobrado. Sim. E daí, especificamente, com esse Halloween desse ano, tem alguns rumores. O que que você sabe disso? Vamos Não são colocar. rumores. Vão ter muitas Sobre os portões reuniões do de inferno, né? ocultistas, Isso. né? Que vão marcar exatamente para fazer todo um processo magístico para fortalecer esses portais, como se já não tivesse complicado. Como se não já tivesse ruim para todo mundo, né? As sombras. Veio o eclipse lá do dia. Na verdade, existiu um eclipse que rolou lá em 2021, trazendo já essas sombras. E aí o ciclo finalizou nesse ano com esse outro eclipse. Depois veio um outro eclipse lunar, que também reforçou as trevas, o desapego, né? Toda essa parte de voltar para dentro e encarar suas sombras. E aí vem o Halloween e depois o Dia dos Finados. Então era só o trecho, né? É só Que tá vindo energia. Só Mas se você aprende paulada. a se proteger, aprende, né, a vibrar a luz, tá tudo bem. A gente já detecta antes, já vai para o nosso tratamento, nem que seja Sim. de se conectar com Deus. É o que a gente vai mostrar um pouquinho aqui também sobre proteção, blindagem, fazer o que a gente faz. Mas uma das coisas que eu tô sentindo, assim, é uma movimentação realmente das trevas como se fosse um combate. Sabe, luz e trevas? Eu sinto muito Sim, essa energia de combate. E aí, isso linka com o que falaram, eu escutei várias pessoas falando sobre isso desde 2020, na época da pandemia, que os portais do inferno iriam se abrir agora, né, dia 31 de outubro. Então, tu lembra daquela parte bíblica que e teve as ainda pragas do Egito? tem, sim, e ainda tem mais um portal que eles vão fortalecer no fim do ano. Exatamente. E aí vai. O cenário, tanto mundial quanto interpessoal, né, das questões que a gente também tá sendo trabalhados, são energias muito densas, muito das sombras mesmo. Então vai juntar um pouco de tudo, sabe? Aquela crise mundial com a crise interpessoal, e aí você vai ficar num caos. E é basicamente o que aconteceu lá na época do Egito, onde Deus enviou as pragas, né? Pragas. E é basicamente isso, a gente tem que se blindar, como eles fizeram antes, né, com o sangue do cordeiro na porta e não sei o quê. Mas claro que a gente não vai fazer isso no físico, né, gente? Mas a gente pode ir lá na porta da Porque casa, mentalizar. depois que veio o Cordeiro de Deus, né, com Uhum, Jesus, ele já fez um sacrifício final. Então já não exatamente. ser mais bem visto pela espiritualidade a questão do sacrifício. Pelo menos a que a gente conhece e atua, né? Isso mesmo. E daí vale assim, você encarar da melhor forma possível todas as coisas negativas que vierem, porque isso pode realmente acontecer. Pode ser atentado, principalmente se realmente abrir os portões do inferno, muitos demônios, muitas Não, pragas, pandemia, desde enfim. agosto eu já canalizei um decreto para ataques psíquicos. Eu Sim. dividi com você, mandei até um videozinho, porque eles falaram que ia começar esse tipo de ataque no mental, mais forte. Sempre teve, mas ia fortalecer. Uhum. E eu tenho recebido muita gente e muita reclamação, assim, de pessoas que começam a pensar no suicídio, né? Não sei se você tem recebido isso nos seus tratamentos, mas os ataques psíquicos estão muito densos.
O que está acontecendo muito assim é que tem pessoas que estão vindo com essa movimentação de sombras. Elas já chegam sabendo o Legal. que é, já entendendo que alguma coisa perturba e que precisa tratar. Olha só, tô tendo isso, preciso resolver. Então, tá tendo uma busca grande, talvez por isso também da sombra, sabe? As pessoas estão conseguindo acessar isso, mas não sabem como resolver. É daí que a Bom, gente melhor do entra. que não ter nem conhecimento, né, do que é e não nem imaginar que é um problema, porque aí a Sim, pessoa não consegue nem se defender. Assim, né, a gente é tanto luz como sombra. Então, quanto mais luz, mais acesso à sombra a gente vai ter. Então, eu e a Stephanie, a gente tem que se proteger sempre, assim, diariamente, muito. o tempo Mas inteiro. conforme você vai reconhecendo a sombra, você também tem a oportunidade de conhecer mais sobre a luz. São tipo Exatamente. antagônicos, né? É um complemento, né? Nós somos seres duais. Então, é o que eu sempre falo: a pessoa quer expandir na espiritualidade, quer entender mais, mas não quer ver as sombras, tem medo. Tem medo de espírito, tem medo de O obsessor. que você mais vai ver é a sombra. Sabe que uma vez, estava vendo uma entrevista do Saulo Caldeirão. E ele, na verdade, era um pedaço de um curso dele. E ele falou uma coisa assim muito importante. O que você prefere, por exemplo, ir num lugar bem perigoso do seu bairro, enxergando ou sem poder ver, né? Quando você vê o mundo espiritual, você tem acesso a ver o que é aquilo que está te rodeando para você ter oportunidade de trabalhar. Porque existe. E é igual a gente, só não tem a carne. Exatamente. E assim, você sabendo, você consegue lidar melhor, você consegue resolver, né? O ruim é quando a gente não consegue ver. Aí eu fico irritada. Ah, tô ouvindo um estalinho aqui na minha casa, você, mas não sei o que é. Aí você vê, é um ser horrível, né? Você fala, meu Deus, nem sei se eu conto tudo para consulente, vou contar aos poucos. Aí eu faço trabalho. São uns detalhes para não assustar muito. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma manifestação do anjo da guarda, do mentor, enfim, né? Não sei qual que é o direcionamento das pessoas que estão vendo, então eu vou tentar traduzir para várias linguagens. Uhum. E esse lado sombras que você atende muito das pessoas, a Fê já me atendeu várias vezes também. Dessa parte de contratos. Existem muito tipo de contratos também que reforçam essa energia das trevas, né? Sim, e aliás, né? É que assim, o contrato ele sempre é feito com é que tem lugares que falam que não é, tá? Mas sempre é, porque são espíritos que não têm tanta responsabilidade, e isso é um pouquinho de ausência de luz. É sabedoria e falta de responsabilidade, né? E quando a gente faz algumas trocas ou reforça até algumas coisas na verbalização, isso pode ocorrer. E antigamente a gente fazia isso mais consciente, que a nossa glândula pineal foi fechando, né, com Uhum. o tempo. Mas a gente vem com bastante. Quem vem com bastante contrato geralmente já tem mais coisas que vêm de outras vidas. Eu, por exemplo, vim com um monte, já quebrei a grande maioria, só não quebrei os que eu não descobri ainda. Mas assim, Todo dia ela tratamento. tá lá quebrando. Eu sempre descubro o contrato. Eu tenho uma lista com mais de 10 páginas, só de tipos de contratos de alma que eu fui descobrindo. E aí, quando eu marco consulta, eu quero saber a história do consulente, tudo, os traumas, as vivências, para ter uma base, né, de direcionamento, porque não dá para quebrar todos os contratos de uma vez. É impossível, a pessoa não aguenta nem a carga energética. E aí eu vou checando no pêndulo aqueles nomes de contratos também se existem. Fora as sugestões que eu vou recebendo na cabeça de que existe e de que não existe. Aí eu checo no pêndulo e anoto. E tem coisas bem ocultas, né? Que é difícil aparecer. Tem no oculto do oculto. E às vezes o oculto do oculto ele fica onde? Fica em outra dimensão, no passado, no futuro. No Como futuro. a espiritualidade ela é dimensional, ela pode esconder, né, dentro dessas dimensões ou Uhum. multidimensões. Então, Por às isso que é vezes, muito para importante, né? achar é Quebrar. complicado. Super importante, né? Como eu já vim como sacerdotisa, que até foi a Stephanie que me ajudou a descobrir, né? Da não luz, eu vim com um contrato
para sofrer ataques magísticos, por exemplo. Então, virou e mexeu, eu entrava em algum grupo e recebia uns ataques magísticos. Eu ia lá, quebrava a magia. Também sou especialista em quebrar a magia, de tanto que eu Totalmente. tomei na cabeça. E aí, chegou um momento que os meus mentores falaram, bom, agora nós vamos trabalhar o lado mais profundo. Aí a gente fez uma limpeza de karma, uma quebra de contratos muito diferentes que eu nem imaginava que eu tinha. Tem um até que eu achei na Stephanie, mas que eu já tinha em mim. Na hora que eu comecei a falar com ela, eu fiquei desconfiada que ela tinha nenhum tratamento, tá? Não antes. Que era ser de isca, de entrar num grupo, ser isca para não luz se manifestar, para a gente poder curar essa situação. E sempre acontecia comigo, sempre. Não sei, acho que não vai acontecer mais, mas isso me Assim, afetava pelo menos muito. não vai acontecer por conta de um contrato, né? Não vai acontecer pelo menos da mesma forma. A gente sabe que hoje em dia muitos espiritualistas não têm essa ética e nem noção do que está mexendo, porque se tivesse noção de espiritualidade mesmo, não faria isso, né? Verdade. E esse tipo de contratos, assim, às vezes, antes de encarnar, a gente olha para a situação e acha que é tranquilo. Não, me bota, eu quero descobrir as trevas mesmo e não sei o quê. Só que passando por isso é muito difícil. Tem a Cara, sabe o que eu densidade, acho que eu sabe? fiz pior do que isso? Eu acho que eu falei, meu Deus, eu fiz Hum. tudo isso. Ah, eu quero quitar. Pode mandar esse, aquele outro, que eu vou quitar é tudo de uma vez. Tem essas E também. aí Resolve chegou tudo. aqui. Gente, o que é isso? É Eu tinha difícil? contrato, logo quando eu canalizei a mesa, eu descobri um que eu nem imaginava que eu tinha, que era para não curar a criança interior ferida. E eu não Caramba. sabia que a minha criança interior era ferida. Porque tem traumas que a gente guarda, né? Ressentimento, que sofre e tal. Mas não era uma coisa sofrida, era uma coisa que estava ali encapsulada no meu subconsciente. E eu não sabia. Cara, Só depois que eu quebrei o contrato que eu consegui desvendar. olha só, ia ser muito difícil, né? Se libertar do sistema antigo com Assim, esse tipo de contrato. eu acho assim, eu tenho muita sorte que eu tenho mentores que me assessoram. Eles vão soprando, porque eu nunca ia imaginar que eu tinha esse tipo de contrato. Uhum. E foi o primeiro, assim, diferentão que eu descobri. E existem números, né? Cada alma também vem com E uma números, configuração. e às vezes eles fazem mais de um com sinônimos, né? Não pensa que é as pessoas, você eu sei que sabe, que não é um contrato assinado, não, tem relatórios, tem contratos, né? Que inclusive está no acástico. É uma configuração, tipo sei lá, quando a gente vai entrar no emprego, que a gente leva um monte de documento e assina os termos, é basicamente isso, assinar os termos da encarnação, né? Aliás, lá eu acho que é mais burocrático do que aqui. Sim, tem toda uma estrutura de encarne, de desencarne, de pré-encarnatório, das almas que você vai encontrar para beneficiar, não beneficiar, né? Para concluir aquele tipo de contrato. Então você escolhe tudo, tudo. Por isso que demora um pouco para a gente encarnar de um desencarne para outra vida, por exemplo. Não é tipo um E processo até rápido, né? pessoas que vão fazer com que você vivencie coisas mais pesadas, mais difíceis. E a pessoa é uma benfeitora, se você olhar de fora. Aqui dentro, não, você sofre e tal. Mas a pessoa está te fazendo um favor, às vezes, para você quitar algo que você fez no passado, ter essa experiência, aprender como é, né? Às vezes é uma amiga, né, que se propõe a fazer um tipo de trabalho que vai te prejudicar, mas que você aceitou para conseguir aprender, usufruir do Exato. aprendizado, né? Tem Sem todas contar que a essas gente não questões. encarna, né, com a consciência que a gente tem enquanto espírito, que nem é um tipo de consciência que a gente tem aqui, tanto que aqui a gente chama de consciência encarnada, né? Uhum. Tem toda a forma de processar o cérebro, tem um conjunto de hormônios, tem toda a psique que é inerente do corpo, né? A parte da psique, que depende de Uhum. como funciona o seu cérebro, quais químicas você produz nas suas glândulas, enfim. Isso também está na programação. Uhum.
essas programações, elas são fundamentais para o seu aprendizado encarnatório. Cada vida vem uma configuração. Só que Exato. agora a gente está entrando numa reta final de transição, onde já foi dada autorização para que a gente quebre qualquer tipo de contrato, magia, tudo, pendências kármicas, Meu para Deus. você conseguir Às vezes evoluir. demora um pouquinho mais, mas como a espiritualidade faz, né? Quando a pessoa não está pronta para uma quebra de contrato ou para uma quebra de magia, a espiritualidade ela vai trazendo situações e circunstâncias na vida da pessoa como uma prova para ela poder passar para aí poder quebrar o contrato. Mas a espiritualidade traz mais oportunidades e muitas vezes menos pesada do que seria, né? Quando a gente pede, visualiza. É o princípio número um, livre-arbítrio. Assim que você decide, tudo contribui para que a sua decisão aconteça, né? A luz envia muitos seres, muitas situações, pistas, e assim a coisa vai acontecendo, fluindo, né? É por Exatamente. isso que a gente tem que confiar nessa energia divina, apesar do caos que pode estar nos próximos meses, de acordo com essa energia, com os acontecimentos, a gente não sabe exatamente o que vai acarretar toda essa energia dos portais, dos eclipses, do Halloween em si, que vai ser amanhã, mas a gente precisa ter essa visão de esperança, né? Essa visão de entrega, de confiança. Eu acho que é mais de confiança, né? De conexão também, saber que você é luz, que você é a imagem e semelhante de Deus, né? O Deus eu sou tá em você, que seria a centelha divina traduzida em outras religiões, né? Exatamente. E o que que a gente pode dar de dicas para as pessoas? Eu tô com meu sal grosso aqui desde aquele dia que eu fiz. Olha só que Ah, bonitinho. ai, Eu botei eu dois amo. Você fez alhos. com alho, né? Eu faço Uhum. um aqui toda segunda-feira, é sagrado. Eu pego um limão, corto ele em cruz. Eu tava olhando se estava perto para pegar, mas eu não vou levantar que eu vou ter que soltar o fone. Eu corto o limão em cruz, né? Aham. E quando eu vou cortando, eu vou fazendo bem-querências para o meu lar, para ter prosperidade. Aí eu coloco o sal grosso. O azedo do limão puxa as coisas ruins que são demandadas para você e o sal ajuda a transmutar. Eu gosto bastante. Toda semana eu troco. Cada semana o limão termina de um jeito, né, de sal grosso. Também gosto de fazer um copo com um pouquinho de sal grosso, água e deixar um espacinho. Colocar nos principais cantinhos da casa, que eu já sei que tem uma energia um pouquinho mais densa, né? Canto ele geralmente para a energia, né? Só para movimentar eu já sinto a Eu gosto dos densidade cantinhos dela. também para botar. As E eu quinas, sempre assim. coloco, sempre, e debaixo da minha cama também adoro colocar água com sal grosso. Uhum. Mas eu sou muito adepta, assim, né, de proteção. Você conversar com o seu Deus, não importa a sua religião. Eu sou da espiritualidade livre, gosto de estudar todas, né? Então eu bato o maior papo com Deus, né? Me conecto com o universo, agradeço. Eu acho muito importante você se preocupar sempre de estar na vibração da gratidão, da alegria, do amor, que são energias potencialmente mais conectivas com Deus, né? Exatamente. Eu acredito nessa ligação direta. Você e a fonte. Por que não? Sim. Aí as pessoas perguntam, né? Como fazer a proteção, a blindagem? A gente tem essas Então, energias, elementos da natureza, mas tem tipo o Salmo 91. Eu acho ele incrível. A pois é, eu potência que faço tem esse salmo é todo tipo. dia. Todo santo dia eu faço o Salmo 91 antes de dormir para levantar, porque protege. Como ainda tem muita energia mandada para mim, esse salmo ele me blinda totalmente. E outra coisa que eu amo fazer é a bolha flamejante azul do Arcanjo Miguel, né? Eu Uhum. me vejo, e isso é imaginativo, tá, gente? Eu me vejo me revestindo dela e me protegendo. E teve uma vez que eu tive a prova do quanto isso é protetor. Há muito tempo atrás, foi a única vez e última que eu gravei live no TikTok. Eu fui gravar uma live de tarô, respondendo pergunta. Dali,
olho pro meu lado, assim, vejo uma movimentação, olho pro meu lado e eu sou sozinha, moro sozinha. Tinha uma mulher toda de preto, com aqueles véus, assim, de viúva, Eita. e meio que chorando. Ih, já sintonizou aqui, já acho que eu vou trazer luz. Eu vou mandar para luz, mas de outro jeito, se vir me encher o saco. Eu ainda não tinha também muita consciência nessa época. Passou, desliguei a live, fui me despedindo, deitei lá no meu quarto, dali a pouco eu olho pro cantinho, vão entrar mais, porque eles gostam também da surta, eles são meio bestinha alguns, né? São meio São. ZBT, não tem noção. Ainda bem que esses são tão facinhos de lidar. E aí eu olhei assim pro cantinho e vi essa movimentação indo para trás. E vamos reforçar a bolha antes de dormir. Bem forte, bem forte. E capotei. Falei, quer sair, fica. Fez a bolha. Mas dali a pouco eu tô dormindo, eu acordei com o barulho do choque que a criatura tomou. Fez zoom. Eita. Aí eu só vi assim um negócio flamejando. Bem feito, chamuscadinha. Tem os espíritos que eles só enchem o saco. Eles tentam passar a visão de medo, né? Como se eles fossem de uma super hierarquia do mal, sei lá. Só que eles são chatos. Chega a ser tipo, sabe? É, Lá vem. Tem uns assim que tinha são uma, brincalhões, tem uns que só querem zoar com essa cara. Então, tinha uma espírito casa obsessor também. que eu Tem de boa. morava, que a casa ela era pesada, né? A energia Sim. da casa era pesada. Eu sempre escutava lá uns estalos e às vezes batida mesmo, né? E às vezes eu escutava 3 batidas e eu fui pesquisar o que era isso. Eu Hum, descobri que era um instituto para Santa Trindade. Meu Deus, e aí, nessa época eu só sabia orar e jogar carta, não sabia mais nada e não sabia com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu ainda não tinha tido a expansão de consciência que eu tive antes de canalizar a mesa. E aí, um dia eu comecei a ficar com febre negativa no meu quarto. E eu já tinha alguns amigos de espiritualidade, é uma espiritualidade mais leve, era só reiki e tal. Amiga, me ajuda. Me aplica um reiki, eu tô me sentindo tão mal. Fui medir minha febre, tá 35 graus. Tá estranho, eu tô com muito frio. Aí no que ela começou a aplicar reiki, eu vi, porque não é sempre que nem quem sabe ver, quem vê, quem tem mediunidade, vê sempre. Às vezes eles também conseguem se ocultar. sim. E eu comecei a ver. E como eu estava orando, já tinha uma egrégora de luz na minha volta, toda de branco, uma luz branca linda. E eram tipo uns demônios, com o rosto todo deformado, tentando pular. E o meu Deus, o que eu faço? Eu já estou ganhando o rei, que já fiz as orações que eu conheço. Aí falaram assim, usa a chama de Saint Germain. Saint Germain. O que é para mim fazer? Saí jogando fogo em todo mundo, fogo violeta. Tacou Eu fogo. nunca mais vieram me encher o saco. Transmutou tudo. É o que eu geralmente A gente já faço. faz diferente, né? Eu já peço para outros seres, hoje já tenho uma egrégora, né, que me ajuda, por eu sempre ter esse trabalho de limpeza, de apometria também, né? Uhum. Então eu peço para esse egrégora encaminhar para o Sol central, né? Tentar conscientizar, se não for possível, para o Sol central, para aprisionar ou resetar. E dependendo do grau de maldade, só o reset. Por exemplo, um mago negro não tem como você tratar. Sim. Reseta, morte cósmica ou renasce. Uhum. É bem assim. Eu geralmente fazia, né? Orava o Salmo 91 e depois que eu descobri o Merkabah de Saint-Germain, é como se eu botasse lá dentro, é igual a bolha de Arcanjo Miguel que você falou, né? E daí eu imagino eu lá dentro desse Merkabah, girando, girando, e aí eu chamo todo mundo, a equipe angelical, aí tem umas outras coisas assim que eu não consigo decodificar o que eu vejo, mas tem como se fossem umas colmeias, tem um campo espelhado também. Então essa configuração ela faz assim, tipo, o que vier também volta, sabe? Para quem Esse campo fez. espelhado que você fala que vê, às vezes eu desconfio que você está acessando dimensões simultâneas mesmo, paralelas. Por isso que você Podem ser tem também. noção de espelho. E aí é Podem lógico, né? ser. Também podem ser multidimensional. Uhum.
Como você já acessa o passado e o futuro, que nem eu. É tudo junto. É É, como se fosse uma colmeia, assim, sabe? E aí tem em cima, às vezes eu vejo anjo, mestres ascensos, mas é confuso, assim, o que eu vejo. Mas eu faço isso, mentalizo. Então, uma coisa que eu indico para vocês também, imaginarem um Merkabah, uma bola dourada, bola de invocação de irmã também, prata energia também é transmutadora. gostoso. Sim, Transmutar energia é uma delícia. tem que transmutar. Então, algo negativo que vem, Se você você absorve e vê trans... e se você não vê. Por exemplo, a gente que vê, né? Eu hoje em dia eu sou muito desconfiada, ou de ser muito bonitinho ou de ser muito feio. Porque às vezes eles não são aquilo que eles estão querendo que a gente enxergue. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu envio o fluido vital, se conecta com o fluido cósmico, ele passa pelo seu corpo. No que ele passa pelo seu corpo, ele já se transforma em fluido vital e você entrega com amor, com luz. Se o ser tá ali de uma forma que ele não é, aquilo desconfigura. Uhum. Quanto ser com cara de demônio, assim, arquétipo, eu já encontrei no astral. É que eu não vejo igual a Fanny, mas às vezes eu vejo. Quando eu preciso ver, eles me dão uma empurrada para ver. E eles, a imagem começa a desfazer, aí fica com um rostinho assim de gente normal. Fala, você é só isso, criatura? Você tá tirando com a minha cara? Ou o contrário, às vezes vem com uma cara de anjinho, com cara de arcanjo Miguel, com cara daquilo que você é devoto, para te Sim. iludibriar. No que você aplica um passe, aquilo muda também. Até entes da família, né? Entes Entes da queridos. família. Tem que tomar muito cuidado. Uhum. E eles sabem como seus entes se comportavam, porque eles conseguem acessar essa parte, né, da multidimensionalidade. Eles já estão coabitando nela, né? O que acontece muito assim, tanto na apometria, acho que você vai identificar, quanto assim nos atendimentos, né? Geralmente eu tenho que fazer o processo kármico das almas para liberação. Então eu chamo a alma da pessoa, a pessoa vê, e daí às vezes a alma vem totalmente igual um monstro, decodificada, e quando a gente olha e faz o perdão, a alma derrete, sabe? Volta ao normal, brilha na luz, vai, sabe? Segue o caminho, vai plena. E às vezes é só uma máscara mesmo, né? Um Sim, sentimento que ela tá emanando. é engraçado, né? Tipo, quando o pessoal me procura, já me procura pro pesado mesmo, né? Tem uma amiga que disse que você quebra magia, que você quebra contrato. Aí já vem umas coisas mais pesadas. Por isso que eu falei do sol central. Mas assim, quando é amiga, tem algum problema com ancestralidade, ou eu detecto na mesa. Só o decreto, né, relacionado à ancestralidade e alguns outros decretos de luz já faz com que esse ser retorne para a luz, né? Pedir libertação de karma. A gente vai com responsabilidade. Antes eu não ia, não. Antes eu ia detonando na luz. Eu soltava uma luz assim enorme, já explodia o ser. Hoje não, né? Hoje a gente encaminha, tá? Mas isso também a gente vai aprendendo nesse processo, né? Quanto mais você vai forte, mais você tem outras experiências, até que você também entre na linha Eu acho que a e gente vai aprenda a perdendo, fazer do assim, jeito certo. eu perdi um pouco a paciência, assim, com o espírito, sabe? Espírito negativo. Eu olho assim e falo, Sim, tchau, não tô com saco. Engraçado, eu né? acho Ai, né, engraçado eu já a olho e falo, audácia nem deles. vem, nem vem. Audácia, tem uns Eu que moro aqui tentam perfurar o campo e tudo mais, é um negócio que eu olho e falo, meu Deus, que Exatamente. paciência. Bom, tem aquele ser que me atacava sempre, né? Então, sempre eu tava vendo esses seres vindo, sempre reforçando a proteção. Chegou uma hora que eu fiquei muito de saco cheio. E eu moro também num condomínio que moram 384 pessoas. Tem 384 apartamentos, para você ter ideia. Então, imagina o quanto de coisa que já não tem por aí. Às vezes, por você ter uma luz diferente, eles também vêm de curioso. Aí eu Uhum. já olho e falo, nem vem, pode voltar. Vai Tchau, lá já tomar corta. cerveja com os meus vizinhos. Vai. É bem assim, a gente chega num nível que não tem nem conversa, sabe? Não.
E tem algumas outras questões também que eu gosto bastante, são as ervas, tipo plantas, sabe? Tem a espada de São São Jorge, verdes. Comigo Ninguém Pode, quem mais que tem? Alecrim também é muito bom passar assim na porta. Tem Eu acho várias que coisinhas, todas as ervas em geral. Eu gosto muito de trabalhar com banho, né? é verdade. Essas ervas assim, arruda, alecrim. É que o Sálvia, alecrim ele faz uma conexão de mais iluminada, né? Não é bem para limpar, é proteção. para iluminar o ambiente, né? Para limpa assim o miasma, tal, mas para tirar o pesado eu gosto mais de uma arruda, uma coisa mais forte. Mas é sempre um sal grossinho. Se a erva é fresca, espera ferver a água da panela, joga a erva e já abafa e desliga. Se a erva já não é mais fresca, você pode colocar no início do processo e deixar ferver. Depois que ferver, você já desliga também, espera esfriar, toma o banho de limpeza higiênica depois. Geralmente os banhos são de baixo para cabeça que eu tomo. Só tem um que eu tomo de cabeça, que é o do boldo. Eu ia falar tapete de Oxalá, não tava vindo o nome. O de boldo, né? Que aí ele te dá essa iluminada, né? É bem gostoso também. Tem um sabonete muito bom também que eu sempre uso todo dia, que é aquele da costa africano. Foi até a Naná que me indicou É ele, porque eu tava top. A Naná sofrendo também muito ataque. comprou um, nossa, Ele é que bom? limpou assim tudo lá pra ela. Acho que foi esse que ela te indicou, Acho né? que sim. Eu comprei o sete ervas também, que é um verdinho. Então, esses sabonetes é bom porque daí tu não precisa, tipo, preparar as ervas, né? Pegar água, botar, porque tem gente que não gosta muito disso. Pega o Sim, e sabonete, você tem que ter neutraliza. paciência, né, para fazer. Como eu trabalho com isso, eu amo fazer, mexer na É bom. erva, na água, jogar energia, igual quando eu faço comida. Comida também é magia. Se você colocar amor, colocar umas coisas, a comida fica diferente, né? Eu banho também, eu gosto de fazer por isso, que eu sei que eu tô agregando algumas energias ali. Mas o sabonete eu sou super adepta também, né? E Tudo tem é os banhos intencional, né? prontos, né? Que hoje em dia dá para você já comprar na internet, já vem com as ervinhas certas. Uhum. Tá mais acessível, né? É bom, assim, fazer uma limpeza, sei lá, uma vez por semana. Ainda mais agora que a energia vai ficar um pouco mais densa, eu indicaria assim, cuida, proteção todo dia, oração todo dia, Salmo 91 todo dia, Mas é frequência, constante, né? porque No mínimo de manhã e de noite, né? Na hora de levantar e na hora de dormir. Mas passa constante nesse período, né? Esteja conectado. uhum, principalmente as coisas divinas, sabe? Se você notar que precisa trabalhar alguma coisa, tenta entender esse processo natural seu, volta para dentro, procura um terapeuta, procura É, alguém que entenda exatamente. Não também. sabe Estamos aqui entender, para isso. procure um terapeuta, né? Pode ser eu, pode ser a Stephanie, pode ser outro. Porque o terapeuta ele vem meio que por sintonia também, né? A Verdade. pessoa se simpatiza, por algum motivo sente segurança. E a gente é assim, né? A gente se ajuda. Tem coisas que a Stephanie é mais especialista do que eu. E tem coisas que eu conheço mais. A gente vai se indicando, né? Hoje mesmo eu fiz uma leitura que a Naná indicou. Outro dia eu fiz uma leitura que a Stephanie indicou. Aí dessa leitura que veio para a Naná, eu indiquei para fazer a mesa com ela. Eu já faço a mesa, mas ela também faz a mesa. Então ela me indicou a leitura. Eu tô vendo que a pessoa precisa de um tratamento de mesa que veio dela. Eu falo, ó, fala com a Naná. Já dou É assim, né? Tipo, direcionamento. tem coisas específicas, não dá pra gente fazer tudo. E também tem o tipo de ser que nós somos e o tipo de coisa que trabalhamos. Isso também é uma configuração, né? Então não adianta eu querer fazer um negócio que você vai fazer muito melhor genuinamente. Sim, É por né? isso que a Para luz trabalha em acessar o conjunto. Acástico, nossa, eu falo, vai com a Stephanie. E assim a gente vai, né? Tipo, se. Isso é egrégora, né? Isso é trabalhar para a luz. Não tem competição. Não Não, tem, como eu ouvi de alguns outros terapeutas, de roubando clientes uns dos outros. E tipo, sabe? Visão limitada. A ideia agora de uma quinta dimensão é coletividade, uno.
Não existe eu e você, é tudo uma coisa só. Até porque são especialidades, como você falou, cada um também tem uma energia diferente, tem uma egrégora diferente. Às vezes a pessoa, ela não trata com você, trata com um terapeuta que é seu amigo, mas te viu, né, em algum lugar com esse terapeuta, na internet, aí ela vem e se conecta com você. Provavelmente aquela pessoa está precisando daquela energia. Por isso que ela se conectou e sentiu vontade. Às vezes é uma inspiração. É Mas assim, não sintonia. tem dessa da gente sair caçando cliente de ninguém, não. São as pessoas que caçam a gente. Exatamente. É que eu já ouvi muito isso de uns terapeutas aí, sabe? Não vou citar nomes. Coisas Ai, assim, não você conhece. sei. Aquelas tretas, né? Olha, eu já tô com 40 anos. Já tarô, eu já jogo há 25. Na verdade, um pouquinho mais. Imagina quantas situações assim eu já não passei. Uhum. De pessoa olhar assim pra mim e falar, essa é a minha história, não é a história dela. Sabe? Pra querer queimar o filme. Nossa, e o seu trabalho O azar de da tiragem é pessoa. incrível. Um dos É o melhores que que eu mais já vi. amo. Eu gosto pra caramba da mesa. Eu gosto de trabalhar o benço, quebrar magia é comigo mesmo, quebrar contrato, trazer fluidez. Agora, ler tarô, nossa, eu amo. Vou gravar o meu curso ainda de tarô. Tá em Comecei a gravar, produção. tem um problema no computador, já chegou o computador, eu preciso de uma pecinha no computador. Tô esperando a pecinha chegar. Já Mas tá chegou em a primeira, andamento. não deu certo, vai chegar a segunda, aí eu vou ter que começar a gravar do zero. Mas assim, por naipe, explicando as cartas em si, dava 1h40 minutos, porque é muita coisa, são muitas linhas, são muitas escolas. Antes de entrar nos naipes, eu expliquei as escolas, expliquei os números, expliquei o naipe em si, né? Tem muitas coisas. Tem o que você vê na figura, né? Aquilo também é importante, a cor é importante. Tarô é uma arte assim muito Intuitiva. legal. Eu amo. Nossa, eu acho que foi a coisa que eu mais li foi tarô. Embora eu me formei, minha primeira faculdade foi filosofia. Eu li muito, mas de tarô eu li mais. É magnífico. E assim, tem umas perguntas que me mandaram nas caixinhas. Vou falar pra gente ir conversando sobre as dúvidas, né? Perguntaram assim: como identificar uma bruxa? Se vocês tiverem perguntas aqui também, a galera que está assistindo, mandem aqui relacionado a isso, né? A proteção, a bruxa, enfim, que daí a gente vai respondendo também. Para mim, bruxa é uma coisa que entra no espaço religião, né? Eu não vejo assim uma coisa energética, alguma dica que dê para distinguir. Uma coisa que eu reparo muito, assim, quem atua muito com a não-luz, o olho tem um brilho diferente, tem um brilho que vem de lá do fundo, assim, né, meio prateado, vai ficando com uma aparência mais velha. Você detecta, e às vezes a pessoa não tem essa aparência, é você, seu olho que está traduzindo aquela imagem para a realidade, né? Quem está Uhum. com a não luz. Agora, bruxa tem a branca e a que também trabalha na não luz, né? E é uma coisa assim muito relacionada com religião. Porque o que é a magia, né? É ser alquimista, é trabalhar com a energia. Então, na verdade, todos nós somos seres mágicos só por ser seres espirituais. Uhum. Exatamente. O termo bruxa, ele surgiu muito lá atrás, né, para as mulheres que se refugiavam na floresta, que elas iam contra o sistema ali do... Isso desde a pré-histórica, né? Desde a da Idade da Pedra, enfim. E daí elas É, não concordavam com o ritual do acasalamento que tinha, né? Tipo, era anual, enfim. E aí essas mulheres se refugiavam para a floresta, porque a tribo não às fazia vezes, sentido. algumas que nem eram, né, bruxas se refugiavam também por conta da maldade daquela época. Era uma época que a gente se matava enquanto ser, né, por causa Uhum. de um bom criador. Então, a mulher estava menstruada, é bruxa. A mulher seduzia aquele homem se sentia seduzido pela mulher, não é nem que a mulher seduzia, é bruxa. Essas também fugiam, né?
foi sendo mal vistas, assim, né? Mas a história real é isso, foi alguém que se refugiou para a floresta, tanto que tinha a história do gato preto também. Essas mulheres, elas, os homens já tinham os cachorros para caçar, então o que que sobrou assim? O gato. Então elas levavam o gato também porque ele caçava animais menores. Então, para ela se alimentar também na floresta, o gato era um super aliado. E aí já foi, imagina a cena, né? Uma mulher na floresta, fora do ciclo coletivo menstrual, enfim, daquela sociedade, numa cabana, sozinha, no escuro, fazendo altos rituais, porque ela tinha que viver das ervas, do que comer. Às vezes nem era rituais, era só a vida cotidiana dela, Sim. com um gato preto, e aí foi considerada a grande lenda da bruxa. E às vezes não é isso. Só que assim, como identificar uma bruxa, né? Eu acredito que é muito. Eu me considero uma bruxa. Então, a pessoa que é muito intuitiva, que é conectada com sonhos, com a intuição, que gosta das ervas, que tem aquela alma que parece ser antiga, sabe aquela coisa assim, nossa, como eu já vivi antes. Gosta um pouco da introspecção também, eu acho que é uma Ah, eu característica assim da me bruxa, né? considero bruxa desde novinha, assim. Uhum. Então, A minha família é inteira falava isso pra mim. engraçado falar com você, porque é, parece que você tem a minha idade, né? E tem o meu conhecimento, assim. Você é bem novinha, né? É tipo, quando eu tinha essa idade, eu já me considerava bruxa também. Eu mexia com erva, fazia banho, gostava de incenso. Isso já, de certa forma, você já tá dando um jeito de manifestar alguma coisa através da energia. Exatamente. É transmutar energia, né? A verdadeira alquimia. E todos nós somos alquimistas, a gente só não entendeu esse poder interno, né? Sim. Como Que é o realmente mesmo fazer. papo do kardecismo, né? Que fala que todo mundo é médium. É a mesma coisa. Exatamente. E perguntaram também se existe bruxa das trevas e bruxa positiva. Então, Sim, sim, como tudo no mundo é dual, sim, existe bruxa branca e bruxa das trevas. Então, tem aquelas que estão aqui já na humanidade faz tempo para ajudar nesse ciclo mesmo de autoconhecimento e expansão. Então, antigamente, na idade celta, nórdica, eu vivi muito nessa época. na E, Celta eu vivi, Norte que eu não sim, lembro de eu vivência. lembro de você nessa. Já acessei isso, celta. E a gente tinha muitos costumes, né, diferentes. Tinha os sabates, mas também tinha os ciclos naturais, então mudança de estação, equinócios. A gente comemorava as coisas de um jeito diferente, mais da natureza. Também era uma Sim. idade que os deuses estavam muito presentes, então a gente cultuava os deuses também. Tinha essa conexão mais mística, né, com a natureza e com as entidades. Então, ali dava para viver bastante assim a magia. Só que também tinha a religião, que foi quando começou a religião. Então muitos de nós eram vistos como bruxas e eram extremamente perseguidos. Teve várias encarnações que eu morri literalmente sendo perseguida. Nossa, teve uma que eu lembro assim de bruxa que eu fui assassinada, foi até com um ex-rolo meu. Hum, E eu queria entender por que que a gente tinha tanto karma. Eu já tinha ali uma visão de espiritualidade, não como hoje, mas eu já tinha uma visão mais expandida. E falei, nossa, mas por que que acontece isso com a gente, né? A gente se dá tão bem quando a gente tá junto, quando a gente tá longe, acontece tanta coisa esquisita. E aí eu desdobrei, que eu desdobro acordada, né? Eu vejo meu corpo deslocando para a esquerda. E aí eu acessei. E eu tava numa casa de árvore, tinha uma espécie de um brasão que era verde, no meio era roxo, era uma estrela de 8 pontas, e a gente ia se encontrar lá. E aí ele tinha um pouco de medo também, por eu ser bruxa, e veio com a cavalaria e eu fui degolada. nossa, que merda. Ah, Eu mas já não vivi muito isso. acontece muito, tipo, para quem já vem com essa energia diferente, ainda mais a gente que é semente estelar, né? Uma Que já veio com coisa essas vivências mais energéticas mesmo. exatamente.
E teve vivências assim que a gente foi literalmente bruxa, de praticar, né? Com Ser maldade, curandeira, enfim, mata com maldade bichinho também. e de bondade de curar com erva, né? Fazer... Esses negócios que Exatamente. vocês veem em filme de Idade Média, que tem as ervas penduradas, que faz o incenso da própria, com a própria erva queimando, né? Isso a gente também fazia para Bastante. curar, para trazer luz, né? Para trazer sossego, paz para as pessoas. Teve uma vida passada minha que foi até que eu convivi com o Anderson, a última. Que eu não era bruxa, eu era curiosa e eu estudava muito. Foi quando a medicina estava entrando na configuração. Então, Que tinha alguns legal. livros, algumas coisas que vinham através de navio, e aí eu ia furtando ali, porque eu trabalhava no castelo, né? Eu roubava uns livros ali, e tinha um porão onde eu me escondia e estudava. Eu estudei muita coisa sobre medicina, com erva mesmo, medicina natural, quando estava surgindo, então tecnicamente vinha dos extratos naturais, né? E aí eu comecei a ajudar os soldados nas feridas, nessas coisas assim. Eles agradeciam, mas ficavam com o pé atrás. E aí começou os rumores sobre bruxa. E aí veio a igreja católica, olha, meu Deus, aquelas vestes assim daquela época eram marrons, sabe? Com um barbante amarrado assim na cintura. Ui, Franciscano. bem assim. E aí eles começaram a me notar, ficaram no meu pé, começou a espalhar boatos. E aí aconteceu uma situação lá que tinha um garotinho que ele comeu um tipo de planta e começou a dar convulsão. Eu sabia o que, que ele tinha comido, eu sabia o antídoto para ele voltar, porque senão ele ia morrer. Porque aquela planta entrando no sistema, acredito que Nossa. cardiovascular dele, ia dar algum, sabe? E daí eu fui lá ajudar. E aí, quem que estava lá no dia? Todos os padres expulsando os demônios. Não. E aí, quando eu cheguei com o antídoto, fui lá, amassei os negócios, botei só uma pitada na língua dele e ele voltou. E aí, eu só escutei um negócio tipo assim: ela conversou com o demônio e não sei o quê. E aí começaram, né? Aí eu falei: ai meu Deus. Sabe quando gela o coração? Eu falei: meu Deus, isso vai dar um ruim. E aí, passou uns dias assim. Eu tinha uma cabana também na floresta. E eu tava noiva, eu ia casar, tipo, na outra semana, assim, com o Anderson, né? Que era da guarda também. Ele foi viajar, e aí eu tava grávida, olha o nível, eu tava, tipo, uns 3, 4 meses. E aí eu despedi dele sentindo um negócio ruim, mas eu achei que era da gravidez, sabe? Uma sensação ruim. E aí ele falou, quer ir comigo? Eu falei, não, eu prefiro ficar em casa, descansando, acho que é enjoo, essas coisas da gravidez mesmo, normal. Daí ele foi só ele sair e a galera veio. E aí já vieram com pedrada, amarrando, Ai, e aí eu fui queimada viva, assim. Foi meu bem Deus horrível. do céu, corpo. Olha que eu nem era bruxa nessa época. Eu falei, meu Deus, Mas já é mexia tenso. com erva, eles já faziam uma ponte, né? Esse Associações, né? negócio do demônio também foi uma coisa que eles inventaram, né? Como um ser que é contra Deus, que é o oposto de Deus, né? Uhum. O demônio ele é um ser que é o oposto de um anjo, ele também é um ser elemental. Uhum. E É na vem de visão deles, né? Diamond, não é uma coisa assim que é uma energia feita para ser algo ruim, né? Uhum. Depois isso foi deturpado, e é lógico, também tem uma egrégora que foi ficando cada vez mais ruim, cada vez mais feia. Que tem uns que Exatamente. parece, e aí precisa fazer exorcismo sim para limpar. Tem Que que, né? também faz. Eu já fiz. É bem denso, assim. Tem uns que babam, uns que tentam agredir. É uns negócios pesados. Mas faz parte. E Não. assim, nessa vida, só concluindo pra galera ter um entendimento, né? Que nada é em vão e que tudo tem um sentido. Eu encontrei basicamente todo mundo dessa existência, inclusive o padre, que me queimou viva Ó, nessa vida hoje. E, tipo, natural, sabe? Sabe um perdão genuíno? Porque, assim, ok que te prejudicaram, mas a gente tá aqui de novo, podendo fazer tudo de novo. Inclusive, ajudei muito na jornada dessa pessoa, sabe? Evolutiva. que E aí eu fui lindo, lá que na casa legal. dela e tal. Só me deu um negócio, assim, um sentimento pelo histórico, né? Ela fez uma pizza pra mim. Aí eu comendo a pizza, veio o pensamento, será que não tá envenenada? Não, eu já superei. E comi.
Sabe aquela coisa assim? Mas é um Ai, pior que a processo gente assim de fica, perdão. né? Que, tipo, quando a gente acessa uma coisa que a Sim. gente já vivenciou com essa pessoa em outra vida, Fica vem algumas histórico, né? lembranças, porque aquelas lembranças elas fazem parte da nossa alma, né? Esse Mas a nossa. ex-rolo, minha mãe nem ela sabia o porquê que ela não ia com a cara dele, mas ela não queria de jeito nenhum, não gostava. Quando eu contei essa história, ela falou, ah, agora eu sei porque que eu não gosto dele. Agora eu sei. A nossa existência é baseada nisso, né? Em perdão e experiência. Vai ter vidas que a gente vai se desentender, mas tudo se baseia no perdão. Tanto teu quanto do Só lembro próximo, de né? encarnações minhas, assim, no mundo magístico, né? Ou como sacerdotisa, ou como bruxa, ou como cigano, porque os ciganos também são mágicos. Não os de agora, alguns são, né? Uhum. Mas antigamente eles eram seres muito mágicos, eles dominavam os quatro elementos. Na verdade, o quinto também, o éter, mas eles trabalhavam mais com o quarto elemento. Uhum. Eu só tenho Tinha lembranças assim que eu fui visitar. de Celta, né? Com magia. Teve encarnações que a gente também foi das trevas, galera. E a gente também aprendeu, né, com isso. A gente também Mas, já foi sacerdotisa, Isis, lá do Egito, uhum, verdade. Direto do templo, templo da direto deusa. do Olimpo. Teve também a encarnação com Saint Germain, que ele era para mim, é um dos maiores alquimistas que já existiram na Terra, que foi Sim, Merlin. E nessa época ele também era muito perseguido. O que eu sei é que ele fugia e ele fazia conjurações assim de invisibilidade na casa. Então muitas coisas do que eu faço hoje, eu me lembro dele fazendo, do como ele fazia, né? E ele era um ele te super ensina, bruxo. né, no astral. Ele o quê? Ele te ensina algumas coisas no Sim, astral, além de você ter as lembranças, né? bastante. A maioria dos decretos, né, que eu tenho, e tal, são os amigos espirituais que trouxeram. Quando eu precisava trabalhar alguma coisa, eles me trouxeram. Ou quando eu ia trabalhar alguém, não tinha nada específico para aquilo. E aí eles sabem que eu gosto de escrever, né? Pega a caneta, vamos escrever. E aí começava a vir o decreto, eu só ia anotando. E eu sou meio lesada, que eu tenho dislexia, né? Aí eu ficava pensando assim na letra e já perdi a frase. Presta atenção, vai escrever tal coisa. Bora! Foco. Aí se eles repetem assim, até que eles são gente boa, repetem uma frase que você não entendeu. Você não escreveu direito, tal coisa. É engraçado. E assim, tem um tipo de amor mesmo, né, incondicional entre a equipe, entre os seres que passam esse tipo de coisa pra gente, né? Jesus, às vezes, até zoa com a minha cara, porque às vezes eu sou assim, né? Eu sou um pouco sentimental demais. Então, quando eu tô triste, entendeu? Não tenho meio termo, eu sofro a tristeza. E aí teve um dia que ele falou que eu era dramático. Ele falou, para de drama. Aí veio Maria, me acolheu, falou, ai, tudo bem, tudo bem. Ele, para com isso, que ela é dramática. Ela tá fazendo drama. Mas isso a gente vai perdendo quando a gente vai amadurecendo. Acho que tem muito hormônio na cidade também. Que são positivos, fazem parte, né? Eu acho que é mais da minha essência, sabe? Do Brasil não que tem. Eu hormonal. Eu sempre fui assim. não Já fui tem. impulsivo, já Quando eu fui. tinha cidade, eu via comercial de papel higiênico. Se eu tava de TPM, eu chorava. Eu sou bem emotiva. Mas é porque eu sou Hoje profunda, não. sabe? Hoje eu sou mais. Eu até sou profunda, mas eu faço hoje em dia uma análise mais racional do que emocional das coisas, né? Você vê que o luto do meu cachorro, que era meu filho, eu Uhum. passei bem. Eu fiquei chateada com algumas coisas que eu não pude fazer, mas a partida dele em si, né? Eu fiquei aliviada. Quando você tem a consciência vai se conectando, vai ficando mais fácil. Mas quando você vai amadurecendo, também não sei se é porque eu também passei por muitas situações desafiadoras na vida, né? Que me levou para umas tristezas maiores. Aí você vai vivenciando, chega uma hora que você sente o sentimento de uma outra forma, né? Uhum. É, eu não consigo. É o extremo.
Muito dessa minha parte de viver, assim, o intenso, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a energia feminina também, da É, sutileza. Então, eu sou muito, muito, muito emotiva. Sempre fui, até nas encarnações que eu era homem. Quando eu andava com Jesus, eu tinha uns picos de impulsividade, de raiva, eu sou de fazer uns negócios que eu não concordava uma muito, coisa mas eu muito fazia pelo rara sentimento. comigo. Eu vim para fortalecer também essa questão do sagrado feminino, né? Que foi deturpado desde o começo, né? Uhum. Vem de lá de trás, um pouquinho depois de Atlântida, né? Começou a se deturpar o sagrado feminino. Então, todas as encarnações que eu vim como mulher para fortalecer essa energia, para Que trazer lindo. essa visão. Uhum. Que é muito importante, né? É um tipo de energia que É a uma gente vai coisa muito entrar agora. rara, tipo, porque o normal é você se encarnar, né? Encarnar homem, mulher. Uma vez eu troquei ideia com o meu mentor, eu falei, poxa, mas eu nunca me vi homem. Aí ele me explicou. Mas você Aí eu já falei, foi ah, homem alguma vez? Não. não, só encarnei mulher aqui. Caraca, olha só. Nas Para resgatar mesmo, né? 3 encarnações é para Força do fortalecer. feminino. Para mostrar que o Exatamente feminino isso. também, né? Tem o respeito, tem o lado bom, pode ser outras coisas, mas tem uma energia feminina, né? Ah, eu gosto bastante. Eu acredito que a força real do feminino ainda tá para ressurgir na Terra. Vai, Tá, o planeta em tá si, né, vai bom. vibrar numa polaridade feminina e essa energia mais sutil, de acolhimento, é feminino, né? Então a gente vai entrar numa nova era do feminino. Não sei como isso vai acontecer, mas está sendo construído. É, está sendo construído, mas ainda está muito distante, porque é muito trabalhada essa questão, né, da mulher. E olha que bizarro que eles estão fazendo. Estão doutrinando a mulher para ter um comportamento mais masculino, falando para ela que ela é Sim, mais empoderada, falando entre aspas, né, mas colocando ela como se ela fosse uma pessoa mais poderosa, fazendo coisas do masculino, e também estão doutrinando os homens a terem algumas condutas, alguns comportamentos que é inerente do feminino, né? É a troca, né? exatamente para distanciar esse acesso ao feminino. Exatamente. Eles estão criando vários tipos de padrão que Sim, não condiz com o que é de verdade. Mas uma quinta exato. dimensão, isso não vai existir. Chega Aí que vai logo, voltar. quinta dimensão. Amém. Eu falei, ai, mas se eu tiver autorização na próxima, eu já quero ir para a quinta, se aqui não transmutar. Sim. Eu acredito que é um plano B, né? Se nada acontecer, a gente volta e tá tudo certo. Voltamos para o É, planeta de origem. desde 2020, com aqueles portais que você estava explicando que abriu, né? Mudou muito as linhas do tempo, né? E aí eles aprenderam também esse artifício, né? De abrir portal para trazer a treva, para não conseguir progredir a humanidade, né? Para tentar Eles fazer a colheita no usaram negativo, né? isso. Exatamente. Mas então, acho que a gente já falou tudo. Deixa eu ler aqui os tópicos que eu anotei. Ah, ensinar mais uma coisa de proteção, gente. É muito importante para Hum, você se proteger, tá na vibração da luz, né? Então, esses dias eu estava contando para a Stephanie essa técnica. Você imagina um sol passeando no seu corpo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Isso vai fortalecendo o seu chakra e vai expandindo o seu campo, né? Isso já te deixa protegido também. É lógico, você não vai com o seu campo brilhando num barzinho, pelo amor de Deus, não faça isso, senão vai dar o efeito reverso, vai atrair outras coisas para você, porque você vai ter uma energia muito diferente, eles vão ficar curiosos para saber o que é. verdade. Fiquem em casa. Fique em Não casa, vá para rolê com muitas pessoas nesses dias principalmente desses. nesses dias de portal, né? Uhum. Daí se blindem, façam as orações, mentalizações. Salmo 91 é muito bom.
As plantinhas também, acho que no Google deve ter, né? Tipo, ervas para proteção. Aí você vai ver algumas lá, você pode utilizar um incenso, enfim. O que vale é a intenção, na verdade. Às vezes só uma oração sincera, verdadeira, já te blinda. Então é Sim. reforçar isso, né? Essa conexão com Deus, com o divino, para que a gente esteja protegido. E, independentemente do que acontecer, qualquer situação ruim, tenha esperança, fé, foco e confia no plano divino. Tá tudo sendo como deve ser. Chama a sua presença divina, eu sou, tome à frente dessa questão. Pronto, você já deu um passo. Você está invocando o seu eu divino para vir tomar a frente dessa questão, né? E se proteger também, se tiver numa situação desafiadora. Exatamente. Então é isso, galera. Gratidão pela live de hoje, Fê. Muito bom Ai, ter você aqui. Muito amei. bom, meu Deus. Gratidão. E a Gratidão. gente vai deixar a live gravada. Vou postar no YouTube também. E depois eu vou te mandar também, se você quiser postar no YouTube. Eu quero. Acho bem interessante. Ou então eu coloco a sua lá na playlist de live. E é bom também. A gente vai deixar salvo, então a galera vai conseguir ver, mas é bom que vocês façam isso antes ou no dia, né, 31, para que esteja Já garantido. começa hoje, né? Porque Amanhã o de manhã. Rain começava dia 30, 31, 1 e 2. São 4 dias, na verdade, né? É bom se proteger essa semana inteira, todos os dias. Até o final do ano tem muita coisa para rolar, então é bom a gente sempre estar conectado. Na verdade, quanto mais as pessoas mais se conectarem, mais se protegerem, mais vibrarem na luz, também acaba aumentando o coeficiente energético da totalidade da Terra. Então, impulsiona a gente para a quinta dimensão. Então, vamos se proteger e se conectar sempre, né? Exatamente. Mas então é isso. Gratidão, Fê. Gratidão, galera. E até a próxima live. Beijo. Tchau, tchau.